E aí, galerinha do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula de filosofia? Beleza, olha só. Primeiro eu queria parabenizar vocês por essa aula da semana passada. Foi a aula ao vivo, né, como aconteceu. A participação de vocês foi, assim, show de bola, fundamental. Trouxe uma energia bacana, trouxe uma espontaneidade para a aula. Assim, eu saí bem motivada dessa semana. Foi fundamental, assim mesmo, a sua participação, a sua contribuição. Várias dúvidas depois rolaram, os alunos contribuíram mandando e-mails, recebi desenho elaborado de uma aluna, né, de como que ela estava fazendo isso, elaborando isso no meio da aula, assim, lindíssimo, pleno, sabe, de um enriquecimento, trazendo pra gente ainda mais esperança para esse momento onde vocês, né, estão se recriando, se reinventando e trazendo também essa produtividade bacana pra gente, tá? Massa demais. Então vamos continuar aqui? Lembra que na aula passada a gente começou a falar desse cara muito bacana, super importante, que é Platão, tá? E ao longo das nossas aulas, né, durante essa semana, no bate-papo com vocês, alguns alunos relataram que começaram a perceber realmente a relevância, né, a ligação do pensamento de Platão com o nosso cotidiano. Isso é muito legal. E a partir de agora isso tende a acontecer também, né? Porque a gente vai conhecer aí outros aspectos dessa fala de Platão que ficou tão emblemática assim na história da filosofia. Tá bom? Então, para começar, essa parte ela tem que traumatizar vocês, então eu vou fixar bem a nossa atenção aqui. Você vai lembrar para mim, né, em Platão, da gente falando então do dualismo, né? E a gente tem a teoria das ideias de Platão, ok? Lembra disso? Essa teoria das ideias de Platão, ela configura, ela teoriza, ela conceitua aí o formato dualista dele entender a realidade, ok? E por meio desse dualismo, então, ele vai esquematizar essa ideia, né? Eu tenho aqui o nosso mundo inteligível e embaixo, na parte inferior, tem o mundo sensível. Ok? Beleza? Você vai lembrar para mim que esse mundo aqui é o perfeito e esse mundo aqui, ele é o imperfeito. Muito bem. Qual é o assunto, qual é o tema que hoje a gente vai conhecer, que está conectado, que está ligado a essa ideia aqui de Platão, dualista da teoria das ideias? Você vai entender para mim que Platão é um cara muito completo, né? Ele vai falar sobre vários temas, não só sobre a política, não só sobre a economia, né, a estrutura da sociedade, ele também vai falar sobre a arte, né? Já lembrando aí do desenho da aluna sobre a aula, já lembrando aí da nossa capacidade, né, cultural mesmo de construir pinturas, ok? De construir retratos, esculturas, a arte como um todo, ao longo, né, de toda a história da humanidade, desde os desenhos ali na caverna, elas demonstram uma necessidade que a gente tem, obviamente, interior, de expor os nossos sentimentos, as nossas ideias, nossas opiniões e pensamentos, ok? Só que Platão, ele vai ter uma versão um pouco, vamos botar, polêmica em relação à arte, porém, ainda assim, muito coerente com a proposta dele dualista aqui no mundo das ideias, tá? Vamos acompanhar aqui lentamente como é que Platão comenta sobre a ideia da arte. Veja bem para mim, vou começar com um exemplo para você. Se nesse esquema dualista aqui eu tenho a ideia perfeita, que vai, de certa forma, estimular essa cópia imperfeita aqui no mundo sensível, você imagina para mim, né, que lá no mundo das ideias, eu tenho um modelo de esfera perfeita, ok? Lá no mundo das ideias, existe uma esfera perfeita. Segundo a ideia de Platão, essa esfera, então, ela seria perfeita apenas lá no mundo inteligível. Porém, né, essa esfera, quando ela é conhecida aqui no mundo sensível, ela tem um recorte distorcido, porque segundo Platão, ela é uma cópia e essa cópia ela é imperfeita se comparada ao perfeito. É como se a minha noção de esfera ficasse distorcida, deturpada, impossível de ser concebida de forma plena por meio dos sentidos. Lembra? A gente falou disso na aula anterior, tá? Agora acompanhe para mim o que a arte tem a ver com isso. Você imagina para mim que então a arte
ela se inspira no mundo físico, ela se inspira nas nossas emoções, ela é produzida por meio dos nossos sentidos. Então, ela não estaria no mundo inteligível. Para Platão, observe, porque isso é diferente para outros autores, ok? Para esse filósofo, a arte ela se inspira no mundo sensível. O que seria, então, a minha produção artística para Platão? Se aqui eu tenho o perfeito, porque ele é o original, e no mundo sensível eu tenho o imperfeito, porque ele é uma cópia, como é que fica o resultado da minha arte? Se a arte se inspira aqui e ela reproduz o que está nesse mundo, ela reproduz a minha cópia. O que vai ser o resultado da arte para Platão? Vai ser a cópia da cópia. É como se eu partisse de algo que já é uma estrutura falha, que já é algo questionável, que é algo ilusório, e fizesse uma reprodução disso, né? Então aqui essa cópia da cópia, para Platão, se você pegar o esquema aí e comparar no seu livro, no seu caderno das aulas anteriores, você vai perceber que é como se a arte atrapalhasse. Por que ela atrapalha? Acompanha aqui com a caneta preta, ó. Porque ela vai fazer um percurso inverso. Eu vou negar esse mundo inteligível, eu vou acompanhar isso pelo mundo sensível para chegar aqui na minha produção artística. Eu estou saindo daqui e indo cada vez para algo mais longe. O que lá, né, quando ele indicava no mundo inteligível, deveria ser o contrário. Eu tinha que negar esse mundo cópia, agora acompanhe com a caneta azul, para chegar no mundo inteligível. Esse daqui, para Platão, é o correto, porque aqui eu chego até a verdade, ok? Agora, esse daqui seria o incorreto, porque eu distancio da ideia original e perfeita, sendo então iludido pelo resultado da arte. Que Platão quer com isso levar, né, a nosso entendimento de que a arte ela seduz, ela provoca, né, ela atrapalha, porque os nossos sentidos eles se veem, vamos colocar assim, adormecidos, vamos colocar, dominados pela sedução da arte. E somente a razão e a filosofia conseguiria sair dessa ilusão e alcançar as ideias perfeitas. Tá? Então, o que é a arte para Platão? A arte é cópia da cópia. É uma imitação baseada naquilo que não é o original. Beleza? Concordando ou não, está dentro da estrutura do pensamento de Platão, dentro da linha, né, de indicação dele, de uma necessidade de buscar esse mundo inteligível, tá? Você imagina que eu tô te dando essa aula aqui agora, né? Eu, Rúbia, tô fazendo uma cópia do que seria a ideia perfeita de aula, ok? Uma cópia já é algo que não é o ideal. Na sua cabeça, na sua mente, você tem ideia de que é uma aula perfeita, e a minha não tá igual, tá quase, tá perando, mas não tá chegando, ok? Nem com toda a pretensão do mundo eu chegaria nessa constatação. Então, é como se o meu desenvolvimento artístico de alcançar essa ideia já fica deturpado, porque eu tô tentando alcançar, mas por meio dos sentidos eu não conseguiria. Aí você, enquanto aluno, tá pegando a minha aula e tá criando um desenho, uma estrutura, um mapa mental, um esquema aí no seu caderno. O que é o seu caderno se comparado à minha aula? É uma cópia. Só que se a minha aula já é uma cópia do modelo ideal de aula, o seu caderno é duplamente uma cópia. Então ele perde ainda mais o acesso, o vínculo, a representação do que seria a verdade. Ok? Deu para entender? Tá dando para encaixar direitinho? Eu posso dar mais exemplo, tá? Nesse sentido aí de cópia, você imagina, por exemplo, uma banda de música. Você tem o ideal de música perfeita. E aí você tem um artista que cria uma música. A música dele já é uma cópia imperfeita do que seria o ideal de música perfeita. Ok, pensa numa banda que você gosta. Ok? E aí em seguida, eu citaria agora, sei lá, Gustavo Lima, né? Embaixador. Enfim, pensa no que você gosta, tá? Baile do Denis, né? Pedro Sampaio, enfim, o que você gosta. Tá bom? Então, ó, você tem o ideal de música, você tem a reprodução disso, tá ok? Agora você pega alguém que é um cover desse artista que você gosta.
O que vai ser o cover do artista que já é uma cópia? Ele vai ser a cópia da cópia. Deu para entender? Quanto mais isso se dá, quanto mais isso se descreve, né? Eu tenho ainda mais o distanciamento do ideal e da originalidade. Tá bom? Então, para Platão seria equivocado. Beleza? Fechou essa? Então, vamos continuar aqui com outras estruturas para Platão. Já falamos da arte, ok? Já falei da estrutura geral, já falamos do mito da caverna. Então, vamos pegar toda essa noção que a gente está começando a construir agora e vamos entender a relação de tudo isso para Platão com a política. Cuidado para pensar a política para Platão, né? Porque a gente deve, de certa forma, eu vou até colocar o nomezinho dele aqui do lado, para ficar melhor para a gente lembrar, porque eu fico na frente, né? E atrapalho você, ó. Tá aqui. Estamos em Platão. Assim fica melhor. Show de bola, tá? Então, assim, porque a gente, quando for criticar o pensamento de Platão, nós deveríamos, de certa forma, levar o nosso pensamento para aquela época, para aquele contexto, né? Diante do contexto da democracia ateniense, diante das influências de Platão, Platão é filho de pais aristocratas, né? A sociedade grega como um todo, ela era criteriosa para definir os papéis de desenvolvimento do cidadão na Grécia. Você já estudou isso aí, já está no seu material. Então, o pensamento de Platão é fruto dessa perspectiva de divisão, de diferença entre as pessoas, né? Então, para a época, Platão também entendia dessa forma. Existiam 3 tipos de almas, 3 tipos de aptidões entre as pessoas. Elas não seriam iguais, né? 3 tipos de relação do indivíduo para com o conhecimento. Ou seja, o conhecimento não é adquirido, alcançado ou desenvolvido igualmente entre as pessoas. Cada uma resguarda uma aptidão, e tem uma natureza, vamos colocar assim, existe uma facilidade, uma inclinação para tipos diferentes de atividades. E essas atividades são também desenvolvidas de formas distintas na sociedade, ok? Então, ó, eu tenho 3 almas, tenho 3 características aí para Platão, beleza? Eu tenho aqui a alma racional, a alma irracível e a alma aqui dos desejos.